Sim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia, mais uma vez. O tema da aula de hoje é o 7º mandamento, não roubarás, que esse mandamento ele ordena toda a relação do homem diante de Deus e do próximo com os bens criados. Então não é simplesmente não roubar, né? É muito comum a gente ouvir quando a pessoa quer dizer que ela é uma boa pessoa, né? Claro que isso já virou uma certa caricatura, mas às vezes a gente ouve quando a pessoa quer dizer que ela é boa: eu não mato, eu não roubo, logo eu sou uma boa pessoa. É claro que isso é ridículo e insuficiente para sermos bons cristãos, sermos bons fiéis católicos. É evidente que não é suficiente não matar e não roubar, mas o que eu quis chamar a atenção aqui é que esse mandamento, por mais que o enunciado seja não roubarás, no Antigo Testamento não furtarás, para efeito da catequese são sinônimos, por mais que juridicamente não seja, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o não roubarás não é simplesmente não roubar, não é simplesmente não subtrair o bem de outra pessoa de maneira injusta, não é isso. O não roubarás, como eu falei, ele ordena diante de Deus e do próximo a nossa relação
com todos os bens criados, com tudo aquilo que nós poderíamos chamar de criação. Então vamos à Sagrada Escritura. Eu coloquei aqui duas passagens para que a gente, a partir destas duas passagens, dê a catequese sobre o 7º mandamento. A primeira delas está no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Na realidade aqui não tem nada. Êxodo 20, versículo 15 é simplesmente o mandamento, quando ele foi ensinado por Deus para o povo de Israel através de Moisés: não furtarás. É simplesmente isso. E agora no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, além de algumas passagens em que ele vai falar deste mandamento, como é o caso daquela passagem do jovem rico, em que nosso Senhor fala do mandamento: não roubarás, não furtarás, eu sempre gosto de colocar na catequese uma passagem que está no Sermão da Montanha, que é uma passagem belíssima, que fala de forma muito profunda, muito bela, como nós devemos nos relacionar com os bens criados. É o Evangelho de São Mateus, dentro do Sermão da Montanha, é o capítulo 6, versículos 19 a 34. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. Como eu falei, é uma passagem que está lá no Sermão da Montanha. Vamos a ela. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, nem digais: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Então essa é a passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. É uma daquelas passagens
preciosas do Evangelho que só podiam sair da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, e é de uma profundidade imensa. E eu penso que aqui estão lançadas as bases para que nós possamos observar o 7º mandamento da lei de Deus, o não roubarás. Nós vivemos, vocês tiveram, né, no final de semana passado, no domingo passado, a aula sobre o 6º mandamento, que eu sempre faço questão de enfatizar, que é uma das mais importantes, porque nós vivemos num mundo extremamente impuro e que promove a luxúria como virtude. E é muito comum que os alunos, na aula sobre o 6º mandamento, eventualmente se deparem com determinações da Santa Igreja e proibições que eles ainda não observam nas suas vidas. Mas eu poderia dizer o mesmo do 7º mandamento. Nós vivemos num mundo extremamente avarento, em que as pessoas promovem a avareza nas suas mais diversas matizes como se fosse uma virtude também, e num mundo em que as pessoas pensam que o sentido da vida é a avareza. Quem não pensa que o sentido da vida é enriquecer? Quantas pessoas nós conhecemos hoje que vivem para ficar ricas? Esse é o objetivo da vida delas. Então é isso que nosso Senhor fala no Evangelho: não podeis servir a Deus e ao dinheiro, não podeis servir a Deus e à riqueza, né? No original, não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Mamon era um deus pagão relacionado com a riqueza. Então, não podeis servir a Deus. Isso significa o quê? Os bens materiais, os bens criados não podem ser colocados no lugar de Deus. Nós não podemos idolatrar os bens criados. Eles sim são necessários para a conservação das nossas vidas, e aí eu falo dos bens criados em geral, mas eles não podem ser colocados no lugar de Deus. E nós vivemos num mundo em que os bens criados são colocados no lugar de Deus, em que boa parte das pessoas vive para enriquecer. É aquela mentalidade da música do 50 Cent, né? Fique rico ou morra tentando. As pessoas vivem assim hoje. O objetivo da vida delas é ficar rico ou morrer nessa tentativa. E isso é uma tristeza, né? Por mais que, claro, a gente ache graça, e de fato tem que achar, porque a gente precisa levar algumas coisas com leveza, mas é uma tristeza a gente olhar para essas pessoas. Quantas pessoas nós conhecemos que elas vivem para pagar a próxima viagem, por exemplo? Elas viajam para um determinado lugar, e viagens maravilhosas, lugares maravilhosos, e aí quando ela volta, ela já está pensando para onde ela vai no ano que vem. E tudo o que ela faz na vida é voltado para os bens criados, desde a embriaguez do final de semana, desde algo que ela quer comprar, desde a próxima viagem que ela vai fazer. Ela enxerga a profissão dela, ela enxerga o trabalho simplesmente como um meio de enriquecer. Então, o 7º mandamento hoje ele é completamente desprezado na sociedade, ele é desprezado no mundo. Por isso é que é tão importante a gente ensinar, aprender e ensinar para os nossos filhos, para quem nós conhecemos, o que a igreja dispõe no 7º mandamento, o que a igreja ensina a partir do 7º mandamento: não roubarás, que, como eu falei no início, não somente significa que nós não podemos subtrair os bens de outra pessoa de forma injusta, mas é muito mais profundo do que isso. O 7º mandamento, ele ordena toda a relação que nós temos diante de Deus e do próximo com os bens criados. Então eu vou acompanhar pelo compêndio, porque é um mandamento mais longo. O catecismo, se der tempo, a gente lê algo dele, mas eu recomendo muito que vocês sempre estudem, né? Eu falo aqui, fica gravado, está lá no grupo, mas fica gravado aqui na aula. Nós leremos no compêndio, são 18 perguntas, vejam que são muitas perguntas, da 503 a 520, e no Catecismo da Igreja Católica, dos parágrafos 2401 a 2463, tá? E as passagens da Sagrada Escritura são duas. Êxodo 20, versículo 15, é simplesmente o mandamento lá no livro do Êxodo: não furtarás, né, ou não roubarás. E no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34, é esse trecho do Sermão da Montanha que eu acabei de ler, que fala muito do que nós ensinaremos hoje com a Santa Igreja nos princípios. Essa é uma passagem espetacular que vale uma meditação depois.
esta passagem do Sermão da Montanha que eu acabei de ler. Então vamos lá, a pergunta 503 do compêndio. O que anuncia o 7º mandamento? E aqui vocês já vão ver a profundidade da aula, a profundidade do ensinamento. Aqui é um resumo de tudo o que estará presente na aula de hoje. Enuncia a destinação e a distribuição universal dos bens, a propriedade privada e o respeito às pessoas, a seus bens e a integridade da criação. A Igreja tem fundamentada nesse mandamento também a sua doutrina social, que compreende o reto agir na atividade econômica e na vida social e política, o direito e o dever do trabalho humano, a justiça e a solidariedade entre as nações, o amor pelos pobres. Então esse é o itinerário que a gente vai seguir daqui até o fim da aula, que é só um resumo de tudo o que manda ou proíbe o 7º mandamento da lei de Deus. Vamos lá na pergunta 504, que aqui a gente vai entrar primeiro na questão da propriedade privada à luz da destinação universal dos bens. Esse é um ponto muito importante. Em que condições existe o direito à propriedade privada? O direito à propriedade privada existe desde que adquirida ou recebida de modo justo, e desde que continue primordial a destinação universal dos bens para a satisfação das necessidades fundamentais de todos os homens. Qual é o fim da propriedade privada? Eu vou ler as duas de uma vez, porque aí a gente já fala do tema como um todo. O fim da propriedade privada é garantir a liberdade e a dignidade das pessoas individualmente, ajudando-as a satisfazer as necessidades fundamentais próprias daqueles de quem se tem responsabilidade e também de outros que vivem em necessidade. Então aqui está o que a Igreja ensina acerca da propriedade privada. E o que a gente observa hoje no mundo, né? Qual é a mentalidade mundana a respeito da propriedade privada? A gente observa 2 erros aqui. 2 erros, e a gente tem que rejeitar os 2 enquanto fiéis católicos. O primeiro erro é o liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico, né? Especialmente a partir da Revolução Francesa, começaram a ser exaltadas em excesso as chamadas liberdades individuais, os direitos individuais. Então começou a ficar excessivo um individualismo, uma concepção individualista da sociedade liberal. Então muitas pessoas hoje falam da liberdade como algo absoluto, e como se a liberdade de uma pessoa ela não pudesse ser, em alguns momentos, tolhida sob pena de um profundo desrespeito e de uma profunda injustiça. Isto não é católico, isso é um erro. Então o liberalismo econômico acerca da propriedade privada, ele exalta a propriedade privada a uma condição absoluta. E a pessoa, ela sim deve ter as suas propriedades, o que é correto, mas sem qualquer tipo de dever inerente a ser proprietário. A pessoa simplesmente ela tem direito de acumular bens da forma que ela puder e conseguir, e isso não traz para ela nenhum tipo de responsabilidade. Isso é errado, isso é anticatólico, isso é inclusive antinatural. E qual é o outro lado da história que está equivocado, vocês já devem imaginar, é a concepção socialista, comunista, hoje nós poderíamos dizer aqueles que são da chamada esquerda, né? Então observem que direita e esquerda em geral, ambas estão erradas. Por mais que hoje estrategicamente, isso é inquestionável, nós como católicos de alguma forma nos aliamos à direita para combater a esquerda, mas a gente precisa entender que essa direita ela não é católica, que essa direita ela precisa ser provisória e que em algum momento a gente precisa de fato ter uma liderança autenticamente católica, não só no Rio de Janeiro, no estado do Rio, mas no Brasil, se isso for possível, é claro, se for da vontade de Deus. Mas é uma aliança que a gente precisa entender, é uma aliança entre pessoas que pensam diferente no final das contas, em muitos aspectos. Então, o que a esquerda diz acerca da propriedade privada? A esquerda já vai para o extremo oposto, ela nega a propriedade. Ela defende a socialização da propriedade, ou seja, que não deve existir a propriedade privada. Então vocês conseguem perceber os 2 erros. De um lado, uma exaltação da propriedade privada
a um direito absoluto e que não traz em si responsabilidades para aquele que exerce este direito, isso é evidente que é anticatólico e equivocado, e de outro lado é a negação da propriedade privada, é uma socialização hipócrita, porque na prática isso nunca aconteceu. Na prática do socialismo, onde ele foi implantado, do comunismo, na realidade a propriedade continuou privada nas mãos de uns poucos, continuou a ter elite, é evidente que isso é uma grande hipocrisia. Então aqui há dois erros. Então vamos dizer o que a igreja ensina a esse respeito, que é a nossa posição. Quando perguntarem para vocês, você é de direita ou esquerda? Eu sou fiel católico, eu sou católico, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Eu defendo o que a Igreja Católica ensina na sua doutrina social, que é o que a gente vai falar inclusive hoje da doutrina social da igreja. O que a igreja ensina acerca da propriedade privada? Primeiro, a propriedade é um direito natural. É um direito... O que é um direito natural? Não tem nada a ver com natureza, tá, gente? Esse termo, inclusive, natureza, é um termo um pouco equivocado. Quando a gente fala hoje de natureza, na realidade é criação. Quando a gente fala da natureza, são os bens criados. É mais correto até falar criação do que natureza. Quando a gente fala de bem, de direito natural, perdão, é um direito que é inerente à natureza do ser humano. É um direito que não necessita estar previsto na Constituição, não necessita estar previsto em nenhuma lei positiva, porque ele é próprio da natureza do ser humano. Basta ser humano, basta ser pessoa humana e aquele já tem o direito à propriedade. O direito à vida é um direito natural, a própria liberdade é um direito natural, a igual dignidade entre os seres humanos, tudo isso são direitos inerentes à natureza humana e a propriedade também o é. Então a propriedade é um direito natural e sim a propriedade privada. É muito correto defender a propriedade privada. Quando a gente lê, por exemplo, Santo Tomás de Aquino falar sobre a propriedade na Suma Teológica, ele como excelente psicólogo que era, ele dirá, quando a gente pensa em um condomínio, por exemplo, o condomínio nos ensina muito isso, como é difícil fazer com que as áreas comuns de um condomínio sejam bem administradas, bem guardadas, e é muito mais fácil, dentro de cada unidade, a ordem existir. É claro que vai depender de cada pessoa, mas a gente, em geral, cuida muito melhor daquilo que é nosso, daquilo que é nosso, daquilo que é próprio da nossa pessoa e da nossa família. Então a propriedade privada, ela é sim um direito natural e ela é necessária para que haja ordem na sociedade. Quando há uma coletivização dos bens, em geral, ninguém cuida. Em geral, os bens são mal cuidados, o esforço que a gente vê é hercúleo para que as pessoas cuidem dos bens públicos de forma ordeira, de forma adequada, enquanto que dos bens, em geral, dos bens que são próprios de cada pessoa, em geral, eles são bem cuidados. Então, evidentemente, a propriedade privada é necessária para que haja justiça na sociedade, e a propriedade, ela é um direito, como eu falei, inerente à natureza da pessoa humana. Só que aí tem um ponto importantíssimo. Quando a gente vai olhar no livro do Gênesis, na criação, a gente percebe que Deus não confiou a propriedade dos bens criados a uma pessoa ou outra. A gente vê ali claramente o que a igreja define e defende, a destinação universal dos bens. O que significa isso? Na origem, na criação, Deus destinou a totalidade dos bens, a totalidade do gênero humano, é claro, ali naquele momento, representados pelos nossos primeiros pais, por Adão e Eva. Então Deus, na origem, ele destina a integridade, a totalidade dos bens criados, a totalidade do gênero humano, mas ele confia ao homem o dever da repartição dos bens entre si. Então cabe ao ser humano a justa repartição dos bens, e a gente vai ver aqui que a partir do momento em que todos têm a sua porção de terra, todos têm a sua porção de bens, é natural, é adequado que cada um transmita ao longo dos séculos para as suas famílias. Então a herança é algo extremamente adequado. É interessante observar que nos países socialistas, né, eles acabavam com a herança. Então os pais não deixavam mais os bens para os seus filhos, isso é pernicioso, isso é extremamente inadequado.
Vejam que é muito adequado que um homem e uma mulher deixem os seus bens para a sua prole, para os seus filhos e assim sucessivamente. Mas não foi Deus quem distribuiu os bens entre os homens. Deus confiou esta tarefa aos próprios homens. Então, a visão católica é a seguinte: eu preciso conjugar a propriedade privada, que é um direito natural, ou seja, inerente à natureza da pessoa humana, com a destinação universal dos bens. Essa é a visão católica. Então, alguém que tem bens, alguém que possui determinados bens, ele deve, e aí é o ponto, fazer uso destes bens à luz da destinação universal. Eu sei que está bastante calor, se vocês não tiverem problema com isso, podem ficar sem máscara, tá? Não tem problema, porque está muito quente aqui fora, fiquem à vontade. Então, nós devemos ter os nossos bens próprios, mas o uso que nós fazemos dos bens próprios deve levar em consideração a destinação universal. Então eu devo usar dos meus bens em benefício não apenas de mim mesmo, não apenas em benefício próprio, como ensina o liberalismo econômico e uma exaltação inadequada da propriedade privada. Eu devo usar dos meus bens em benefício também da minha família, em primeiro lugar, mas também de toda a sociedade. E isso é o que nós chamaremos hoje, é um conceito muito deturpado no meio jurídico, mas correto, a função social da propriedade. Então a propriedade, sim, ela deve ser privada, ou seja, justiça existe, não como ensinam os socialistas. Justiça não significa acabar com a propriedade privada e estatizar os bens de produção e coletivizar a propriedade. Isso não é justiça. Justiça é dar acesso a todos os cidadãos à sua parcela de propriedade. Alguns terão mais, outros terão menos. Que haja ricos e pobres numa sociedade, isso não é injustiça. A pobreza não é uma injustiça. O que é injusto é a miséria. Nós precisamos ter isso muito claro. Miséria é uma pobreza injusta. O que é a miséria? Miséria é aquela pessoa que não tem o suficiente para viver com dignidade. Agora, pobreza não é isso. Quantas pessoas nós conhecemos que são pobres, mas com o pouco que têm, conseguem se sustentar, conseguem sustentar as suas famílias, conseguem com muitos esforços se desenvolver na vida? Quantas pessoas nós conhecemos assim? Então não podemos cair nesse erro. Que haja pobres e ricos. Continuando aqui, então nós estamos na pergunta 506, tá? Do compêndio. Eu lerei novamente, só para a gente retomar aqui de forma mais adequada. O telefone aqueceu e bloqueou a gravação. Nunca tinha acontecido isso. O que prescreve o 7º mandamento? O 7º mandamento prescreve o respeito aos bens alheios mediante a prática da justiça e da caridade, da temperança e da solidariedade. Em particular, exige o respeito das promessas e dos contratos estipulados, a reparação da injustiça cometida e a restituição do que foi roubado, o respeito da integridade da criação, mediante o uso prudente e moderado dos recursos minerais, vegetais e animais que estão no universo, com especial atenção para as espécies ameaçadas de extinção. Então vamos lá no início. Respeito aos bens alheios. Então, em primeiro lugar, nós devemos respeitar os bens que são de propriedade das outras pessoas. Isso é algo básico. E aqui é a literalidade do mandamento: não roubarás. O que significa furtar ou roubar, né? Juridicamente há uma diferença entre os dois crimes, né? Entre os dois pecados. O furto é uma subtração de um bem alheio sem violência ou grave ameaça. Falando assim de uma forma muito simples, enquanto o roubo é quando eu subtraio o bem de uma outra pessoa mediante violência ou grave ameaça. Então essa é a diferença, mas na origem a ação é a mesma. É um crime contra o patrimônio de uma outra pessoa. Então, claro, quando a gente fala do mandamento, em primeiro lugar, todo mandamento é uma ofensa a Deus, em primeiríssimo lugar. O primeiro ofendido é Deus, mas também aqui no caso é um mandamento relacionado ao amor ao próximo. Então, nesse caso aqui, ao próximo nos seus bens. Então, eu ofendo também o próximo na medida em que eu subtraio um dos seus bens. E é isso que está escrito aqui. Segundo o 7º mandamento da lei de Deus, eu devo respeitar
os bens do próximo, ou melhor, eu devo respeitar o próximo naquilo que ele tem de próprio, naquilo que ele possui. E aí vem as virtudes que eu devo cultivar para cumprir o 7º mandamento da lei de Deus, que são justamente a justiça, a caridade ou o amor, a temperança e a solidariedade. Então vamos pensar aqui, vamos perceber quais são os deveres que eu tenho com relação a cada uma dessas virtudes. O que é justiça? A justiça, nós poderíamos dar a definição clássica de justiça, que é a vontade constante e perpétua de dar a cada um aquilo que lhe é devido. Então, justiça é justamente respeitar aquilo que pertence ao próximo, aquilo que é do próximo como de direito. Então, eu respeito os bens alheios, os bens do próximo. Então, a primeira obrigação que o 7º mandamento traz para mim é a justiça, é dar a cada um aquilo que lhe é devido e respeitar o que pertence ao próximo. Mas nós não devemos parar por aí. Também há um dever de caridade, um dever de amor. Então, quando eu falo aqui de caridade, eu já faço uma associação com a solidariedade, com a misericórdia. O que significa isso? Quando eu dou algo que é meu ao próximo nas suas necessidades. Quando eu socorro o próximo nas suas necessidades, eu ajo também com caridade, eu ajo também com solidariedade. Então, com relação àquilo que nos pertence, nós devemos agir com temperança, caridade e solidariedade. O que significa isso? Eu devo ter, sim, possuir, mas com temperança, com moderação. Temperança vem de tempero, moderação, equilíbrio. Então eu não posso colocar os meus bens no lugar de Deus. Eu não posso colocar aquilo que eu possuo no lugar do próprio Deus, idolatrar os meus bens, ser apegado àquilo que eu tenho. Eu tenho que ter, e se Deus em um determinado momento quiser que eu perca, eu não deixarei de amar a Deus, eu não deixarei de fazer o bem, eu não deixarei de amar o próximo. Então eu tenho que ter enquanto Deus quiser que eu tenha. Então, como é tão comum isso, vermos pessoas que são ricas, e às vezes profundamente ricas, mas são desapegadas daquilo que elas têm. E às vezes a gente encontra pessoas que são pobres e são apegadas ao pouco que têm. Então aqui não se trata de ter muito ou ter pouco, se trata de ser desapegado, temperante, equilibrado, moderado. Ter e fazer uso dos bens que nós temos de forma ordenada, virtuosa, equilibrada. Isso é a temperança. E a temperança nos leva à solidariedade, nos leva à caridade. Porque quando eu sou desapegado daquilo que eu tenho, eu sou, aí sim, ser liberal aqui algo bom. Eu sou liberal. Como nós falamos para Nossa Senhora no final da oração do terço, que as suas mãos liberais. Então aqui sim nós somos chamados a sermos liberais. Ou seja, nós somos generosos. Nós não somos apegados àquilo que nós temos e, portanto, nós damos com liberalidade. Nós vamos em socorro das pessoas que não têm o necessário para viver com dignidade. Nós que, penso que posso dizer isso de vocês, porque posso dizer de mim, nós, em geral aqui na nossa paróquia, essa é a realidade das pessoas, nós que temos mais do que precisamos para viver com dignidade, nós temos um dever moral de ir em socorro das pessoas que têm menos do que precisam para viver com dignidade, e isso é justiça. Os doutores da igreja, os padres da igreja dizem que quando eu dou do meu supérfluo para alguém que tem menos do que precisa para viver com dignidade, isso aqui nem é amor ainda, isso é justiça, porque eu dou algo que já é de direito daquela pessoa. Aquela pessoa que tem menos, ela tem o direito de ter o suficiente para viver com dignidade. Então, se eu tiro do meu supérfluo e dou para ela, eu dou aquilo que já pertencia a ela por direito. Olha que visão bonita. Olha como é que a visão católica é a visão correta. E nós não precisamos sair da doutrina da igreja para nada. Ela nos dá todas as soluções. Todos os princípios estão na doutrina católica. O que a gente fará é aplicar estes princípios de acordo com a realidade concreta.
Então a caridade ela surge quando eu dou além do meu supérfluo, quando eu dou aquilo que de fato me faz falta. Aí é que surge o amor, aí é que surge a caridade concreta, a caridade na acepção plena da palavra. Então, no uso dos bens, lembremos, o 7º mandamento nos obriga: justiça, caridade, temperança, solidariedade. E o segundo ponto é o respeito à palavra dada, mas no sentido econômico disso. O respeito à palavra a gente vai ver no próximo mandamento, que é não levantarás falso testemunho. É o dever de honrar com a palavra, é o dever de dizer a verdade. Mas aqui é o dever de cumprir com a palavra naquilo que tem a dimensão econômica, financeira. Ou seja, eu prometo pagar algo a alguém, eu devo cumprir, sob pena de violar, sob pena de desobedecer o 7º mandamento. Então, respeito das promessas e dos contratos estipulados, reparação da injustiça. No 7º mandamento, se eu furto, se eu roubo, se eu pratico um ato de corrupção, eu, além do perdão que eu devo pedir, eu tenho um dever moral para ser perdoado, restituir aquilo que eu roubei. Tentemos aplicar isso a tantos políticos, né, que praticam atos de corrupção gravíssimos. Saibam que eles, na medida do possível, além do pedido de perdão, eles têm que restituir o que eles roubaram. É claro que se o dinheiro acabou, é evidente que o perdão de Deus, se a pessoa está sinceramente arrependida, não ficará condicionada a uma estrita devolução. Mas é evidente que a pessoa deve fazer um esforço enorme para devolver tudo aquilo que ela roubou, ou a maior parte, ou o que for possível. Isso é fundamental. Se eu roubei, claro que atrelado ao arrependimento está o compromisso de devolver aquilo que eu roubei. É evidente, isso tem que estar muito claro. E aqui eu faço um paralelo entre o 7º e o 8º mandamento. No 8º mandamento também, se eu maculei a honra de alguém com uma mentira, ou com um fato que eu não deveria ter contado, mesmo que verdadeiro, além de me arrepender, além de pedir perdão na confissão, eu tenho um dever de me esforçar para reparar o mal que eu fiz ao desonrar a pessoa. Então aqui está sempre atrelado a este ato de reparação, no nosso caso aqui, um ato de reparação material. E por fim, o respeito à integridade da criação, que a gente vê duas condutas também erradas no mundo hoje. Quais são? Tem pessoas que defendem que o homem pode fazer uso dos bens criados como ele bem entender. Ele pode tratar os animais de qualquer forma, que isso é justo porque os animais foram feitos para o homem. Ele pode desmatar à vontade, ele pode consumir os bens minerais à vontade, como ele quiser. É evidente que essa não é a visão católica, mas aí a gente vai para o extremo oposto, que também é muito comum na esquerda, muito comum naqueles que pensam à luz de uma ideologia socialista comunista, que é a exaltação do ambiente ao lugar de Deus. É uma idolatria dos bens criados. Quantas pessoas hoje nós vemos que são favoráveis, por exemplo, à descriminalização do aborto, e se alguém pisa num ovo de tartaruga, a pessoa sobe no salto, faz um escândalo. É evidente que isso é desordenado. É evidente que essa preocupação exagerada com os bens da criação, essa preocupação exagerada com os animais, com as plantas, com os vegetais, os minerais, isso é inadequado, que é evidente que nós devemos nos preocupar, em primeiro lugar, com o homem, com o ser humano, porque, afinal, quando o homem está bem, quando o homem vive de maneira virtuosa e ordenada, naturalmente ele respeita os bens criados e faz um uso deles com temperança. Então é claro que, e é isso que o catecismo ensina na próxima pergunta, mais especificamente com relação aos animais, deve sim existir um respeito aos bens criados e um uso moderado dos bens criados, mas sem equipará-los ao ser humano, sem equipará-los ao homem e muito menos alçá-los à condição de Deus. Tem pessoas hoje que colocam que a solução do mundo seria a extinção do ser humano. Isso é uma imbecilidade, desculpa a palavra, isso é uma idiotice completa. A solução tem necessariamente que passar pelo homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. No livro do Gênesis a gente observa claramente que Deus
confiou ao homem a administração da criação, a gestão, o governo. O homem deve reinar sobre os bens criados e fazer uso deles de forma temperada, justa, adequada. Aí é que é a visão católica. Então vamos à pergunta 507, porque ela aprofunda essa questão. Que comportamento deve ter o homem em relação aos animais? O homem deve tratar os animais, criaturas de Deus, com benevolência, evitando quer o excessivo amor em relação a eles, quer seu uso indiscriminado, sobretudo para experimentações científicas efetuadas fora dos limites razoáveis e com inúteis sofrimentos para os animais. Então não há problema algum em comer os animais, matar os animais para comê-los. Também não há problema, quando isso for necessário, matar os animais para confeccionar vestes a partir das suas peles, dos seus pelos. Quando isso é necessário, não há problema algum. Não há nenhuma desordem na caça, por exemplo, especialmente, penso eu, aí é uma visão minha, a caça, claro que está orientada ao alimento do homem. Com relação aos experimentos científicos, se não houver um excessivo sofrimento e um sofrimento desnecessário dos animais, também não há nenhuma desordem, não há nenhuma imoralidade nisso. Mas é claro, nós não podemos amar os animais com o amor que é devido somente às pessoas e a Deus. Isso é errado. Quantas vezes nós vemos pessoas que tratam os animais como verdadeiros filhos? Às vezes a gente até vai olhar o carrinho de bebê, achando que é uma criança e se depara com uma criança de barba, né? E até toma um susto. Hoje é muito comum essa mentalidade dos chamados pets, né? A pessoa, às vezes, ela deixa até de ter filho, ela não quer ter filho, ela é fechada à vida porque ela prefere ter um animal. Vejam a que ponto chegou essa desordem na nossa sociedade. Então, não são apenas os ambientalistas radicais que erram nesse ponto. Também estas pessoas que a gente vê por aí, que são vegetarianas, às vezes até, agora tem vegetarianismos, né, mais radicais, como os veganos e outras coisas, parece que não há limite. Então, quando a gente conversa com essas pessoas e entende a razão, se elas dissessem, não, eu sou vegetariano por amor a Deus, porque eu quero fazer penitência para o resto da minha vida, eu não vou comer carne, maravilha. Louvado seja Deus pelo seu vegetarianismo. Agora não é isso. É um amor desordenado pelos animais. É um amor desordenado pelos bens criados. Superior, muitas vezes, ao amor que essas pessoas têm pelo próprio homem e pelo próprio Deus. E aí é claro que há uma desordem, e aí sim, isso é pecado contra o 7º mandamento da lei de Deus. O pecado contra o 7º mandamento acontece em todas essas situações. Não importa se eu peco para a direita, se eu peco para a esquerda. No livro, inclusive, lá no Pentateuco, eu estou na dúvida agora se é no livro do Deuteronômio, do Êxodo ou do livro dos Juízes, que já não é no Pentateuco, mas tem uma passagem que fala: não se desvie da palavra nem à direita nem à esquerda. Isso para nós hoje é fundamental. Nós não podemos cair. Porque o que acontece hoje? A gente está tão saturado da esquerda e dos seus erros, a gente está tão saturado dessas abominações, dessas aberrações que a gente vê por aí na esquerda, que a gente corre um risco de se entregar aos erros da direita. Não, a gente precisa ser católico. Mesmo que a gente se associe, eu sou totalmente favorável a isso, se associe politicamente até com a direita por uma questão de sobrevivência e do que é mais importante hoje. Mas não caiamos também nos erros da direita. Não caiamos no liberalismo. Sejamos católicos. Nós não somos nem liberais, nem socialistas. Nós somos fiéis católicos e defendemos aquilo que a igreja ensina na sua doutrina social, que está especialmente aqui no 7º mandamento. E aí agora, depois de falarmos do mandamento numa ótica positiva, a gente vai ver exatamente o que proíbe o 7º mandamento. Quais são as proibições inerentes ao 7º mandamento da lei de Deus. O 7º mandamento proíbe, em primeiro lugar, o furto, que é a usurpação do bem alheio contra a razoável vontade do proprietário. Aqui entra tanto o furto quanto o roubo, tá, gente? O roubo, eu já expliquei, é mediante violência ou grave ameaça. Mas o catecismo fala de uma hipótese muito bela,
que não é pecado, e é importante que vocês saibam. Se uma pessoa que passa necessidade, uma pessoa que passa fome, pensemos naquele exemplo. Aqui no Brasil as pessoas às vezes até são presas nessas situações, tanta gente que merecia estar na cadeia e não está, e a pessoa que passa fome vai lá no mercado e pega um pote de margarina, às vezes essa pessoa é presa. Aqui nem pecado é. Ensina a igreja que quando uma pessoa que passa fome pega um alimento para satisfazer a sua necessidade, a necessidade da sua família, isso, além de não ser crime, nem pecado é. É a mesma mentalidade daquilo que eu acabei de explicar. Ela pegou aquilo que já pertencia a ela. É claro que ela não pode roubar de uma pessoa que também passa fome. Aí sim ela peca, porque ela está pegando aquilo que ia satisfazer a fome do outro. Mas um supermercado, convenhamos, o supermercado ele tem com muita fartura. E em geral as pessoas que são donas dos supermercados vivem, graças a Deus, muito bem. Então aquela pessoa que passa fome vai lá e pega aquilo para se alimentar, isso nem é pecado. Por isso é que aqui está escrito, contra a razoável vontade do proprietário. Se um dono de mercado vê uma cena dessa, se esse homem é católico, o que ele vai fazer? Ele vai deixar essa pessoa levar, vai chamá-la e vai dar uma cesta básica para ela. Vai encher um carrinho e entregar na mão dela, aqui ó, toma para o seu mês inteiro, para você poder saciar as suas necessidades e as necessidades da sua família. Pensemos numa outra situação, uma pessoa que passa frio, que não tem o suficiente para se vestir. É aquela cena bem do interior, ela passa lá na casa, tem lá o varal, né, as roupas estendidas. É claro, se for uma pessoa que tem pouca roupa, aí já entra uma desordem. Mas ela vê que é uma família abastada, ela vê que eles têm muita roupa, que eles têm o suficiente para se vestir, e ela está ali morrendo de frio, ela pega a roupa para satisfazer a sua necessidade. Isso não é nem pecado, gente. Então, isso é importante a gente ter essa justa medida para que a gente entenda as realidades concretas com as quais nós vamos nos deparar aí fora e, principalmente, que tenhamos um compromisso concreto. Esse é um dos principais frutos da aula de hoje, o compromisso da esmola. A esmola é um dever moral do fiel católico. O fiel católico ele tem um dever de dar esmola. Ele tem um dever de socorrer as pessoas que passam necessidade, nas mais diversas formas. Aí como isso vai se dar na prática, depende de cada um e da sua realidade e das suas possibilidades. Mas a esmola é um dever moral. E aí, vamos prolongar aqui as proibições. Isso se verifica também no pagamento de salários injustos. Importantíssimo. Pagar o salário justo, entendam, ensina a doutrina da igreja. Vejam como a igreja, tudo está nela, tudo está na doutrina dela. A igreja ensina que pagar o salário justo não é pagar o salário que o empregado aceita receber. Isso não significa que é o salário justo. É claro, se há uma combinação entre as partes e o empregado é uma pessoa instruída, é uma pessoa que vai dizer ali qual é o salário que ele precisa receber de forma adequada e vai concordar, e ali está certinho, está justo, ótimo. Mas além da palavra dada, também há a necessidade do empregado. Então o salário justo é o salário que é suficiente para o sustento do empregado e da sua família. Isso é o salário justo, nem mais nem menos. Então, ao lado da combinação livre entre as partes, vejam aqui, vejam como aquele princípio que eu coloquei lá no início da aula, da propriedade privada e da destinação universal dos bens, ele se aplica em todas as situações. Propriedade privada, livre combinação entre as partes, mas ao lado disso, a efetiva necessidade do empregado. Então deve ser um numerário suficiente para sustentar o empregado e sustentar a sua família. Aí sim há a observância do 7º mandamento. Na especulação sobre o valor dos bens, para disso tirar vantagem com prejuízo de outros, na falsificação de cheques ou de faturas. Proíbe, além disso, cometer fraudes fiscais ou comerciais, causar voluntariamente um dano às propriedades privadas ou públicas. Proíbe também a usura, a corrupção, o abuso privado de bens sociais, os trabalhos mal realizados de modo culposo, o desperdício. Vejam que maravilha! Vejam a quantidade de searas das nossas vidas nas quais nós encaixamos o 7º mandamento.
fraudes fiscais ou comerciais, dano, crime de dano, destruição daquilo que não nos pertence, sejam bens privados ou públicos, usura. A usura sempre foi condenada pela igreja. Hoje isso é muito comum. A usura hoje, inclusive, ela foi institucionalizada. O sistema financeiro hoje pratica a usura dentro da lei, mas isso não significa que isso seja moral. E é claro que eu não vou aqui dizer que a gente não tem que ter conta em banco, a gente tem que viver, dançar conforme a música em alguma medida. Eu não vou falar para vocês guardarem, é um direito, mas não vou dizer que eu não faço isso, que vocês guardem os milhões que vocês têm debaixo do colchão. Não vou dizer isso, mas o fato é que o sistema financeiro hoje, ele de fato é injusto, e claro que é. Claro que é, quando a gente olha o lucro dos bancos, o lucro dos banqueiros, quando a gente vê os juros que são cobrados em cima de cheque especial, de cartão de crédito, é evidente que há uma injustiça por trás disso, mas a solução não é fácil. A solução, é claro, que não está no socialismo, não está no comunismo, isso a gente sabe, mas dentro da doutrina da igreja, é evidente que a usura sempre foi condenada. Essa especulação, você jogar o preço para cima. Nessa situação do Covid, a gente viu o supermercado aumentar o preço das suas mercadorias. Aumentar o preço. Teve um membro lá do Centro Dom Bosco que até escreveu um artigo sobre isso. Um empresário católico jamais poderia fazer isso, a não ser que ele estivesse numa situação pré-falimentar, com o risco de demitir empregado. Agora, você aumentar o preço no momento que as pessoas estão sem dinheiro, sem um justo motivo. Então, percebam que a gente precisa ser católico em todos os âmbitos, tanto do lado dos empregados, quanto do lado dos empresários. Deve haver generosidade de todos os lados. E aqui a gente vê trabalhos mal realizados de modo culposo. Quantas pessoas nós conhecemos que trabalham mal, que têm a vagabundagem, infelizmente, como um defeito, que não gostam de trabalhar, que não se dedicam. Às vezes a gente vai num restaurante, a gente consegue distinguir ali no garçom aquele que trabalha com amor, que trabalha com zelo, que é atencioso, que é prestativo. E às vezes a gente vê aquele garçom que trabalha de má vontade. Isso é pecado contra o 7º mandamento, gente. Vejam a importância do 7º mandamento. Ela ordena, por um lado, ela ordena a atitude dos patrões, que devem ser justos, devem ser generosos, não devem colocar o lucro acima do bem-estar das pessoas que são atingidas por aquilo que ele faz, sejam os clientes, sejam os empregados e as suas famílias, mas também regulamenta e ordena a atitude dos próprios empregados, que devem trabalhar com virtude, que devem dar o máximo, que devem dar tudo e fazer tudo com o maior zelo possível, com o maior amor, com a maior qualidade. Vejam que o 7º mandamento, a solução, não tenho medo de dizer que a solução para todos os problemas sociais que nós vemos está no 7º mandamento da lei de Deus, está na doutrina da Santa Igreja. E aqui entra também a corrupção. No Brasil, eu creio que a gente nem precise dar muitos exemplos de corrupção, porque é algo muito difundido, infelizmente, nos meios públicos. E é claro que isso é um pecado gravíssimo contra o 7º mandamento da lei de Deus. E como eu falei anteriormente, não basta apenas pedir perdão e se arrepender e pedir perdão, eu tenho que efetivamente devolver aquilo que eu roubei. E, por fim, o desperdício. E o desperdício está relacionado com aquilo que eu falei a respeito dos animais, dos bens minerais, dos bens vegetais, dos bens criados em geral. Nós não devemos desperdiçar. Como é importante, né? E eu recebi isso na minha casa e tenho certeza que vocês, na casa de vocês, aquele ensinamento que a gente recebe dos nossos pais de não jogar comida fora. Como é bonito quando um pai mostra para um filho que, apesar da nossa geladeira estar cheia, tem pessoas que não têm o suficiente para viver com dignidade, e ele já leva o filho na mais tenra idade a refletir sobre a realidade da miséria e não desperdiçar comida por conta disso, e ser generoso. A gente agora se aproxima do Natal e é um tempo, sem dúvida alguma, em que as pessoas tendem a refletir sobre como elas têm vivido a respeito da solidariedade, da caridade, da justiça. Então, é muito bonito tudo isso. E aí a gente chega aqui na doutrina social da igreja, que, como eu falei, é a solução para todos os problemas sociais, é a pergunta 509.
Qual é o conteúdo da doutrina social da Igreja? A doutrina social da Igreja como desenvolvimento orgânico da verdade do Evangelho sobre a dignidade da pessoa humana e sobre sua dimensão social, contém princípios de reflexão, formula critérios de juízo e oferece normas e orientações para a ação. Quando a Igreja intervém em matéria social, a Igreja intervém ao emitir um juízo moral em matéria econômica e social, quando isso é exigido pelos direitos fundamentais da pessoa, pelo bem comum ou pela salvação das almas. Então, o que é a doutrina social da Igreja? Nada mais é que o Evangelho aplicado à vida social. Isso é muito importante. O Evangelho, a doutrina da Igreja, ele não deve se limitar ao âmbito privado das nossas vidas. A doutrina da Igreja ela deve iluminar as realidades sociais. E esse é um dos grandes problemas, inclusive, do liberalismo, dessa mentalidade, que é uma mentalidade, inclusive, de índole maçônica, né? É um erro propagado pela maçonaria e ao longo dos séculos e que se arraigou no mundo a partir da Revolução Francesa, que é essa realidade de que a religião é uma realidade individual, que a religião ela simplesmente deve afetar as pessoas individualmente. Isso é um erro. Naturalmente a religião, e no caso a religião verdadeira, que é a religião católica, ela deve impregnar não apenas a minha vida, ela deve impregnar a vida da minha família. Ela deve impregnar a vida da minha paróquia, mas também a vida do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do meu país. As nações também são chamadas a aderir ao Evangelho e à fé católica. Isso era muito claro no passado e hoje não é mais. Hoje as pessoas elas caíram numa falácia chamada Estado laico, que é um Estado que em tese é neutro a Deus, mas ninguém pode ser neutro a Deus. Ninguém pode ser neutro à verdadeira religião, que é a religião católica. Isso é algo que é muito óbvio se a gente reflete. Se eu, como pessoa individualmente considerada, eu sou chamado a adorar Deus, eu sou chamado a amar Deus e a viver para Ele, naturalmente, as sociedades também são chamadas a adorar Deus, desde as sociedades menores até as maiores. Pensemos na família. Está escrito na Sagrada Escritura: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Imaginemos um pai e uma mãe de família que quisessem viver a sua fé individualmente e não a transmitissem para os seus filhos, e não fizessem questão de que a sua fé, de que a verdade do Evangelho da fé católica imperasse no seu lar. É evidente que isso seria uma desordem. Então, qual é a diferença da família enquanto sociedade para um país? Não tem diferença nenhuma. São sociedades em que há pessoas. Não é porque uma sociedade é mais complexa do que a outra que os deveres dessa sociedade para com Deus se tornam menores, muito pelo contrário, se tornam maiores. Pensemos num empresário católico. Eu tenho essa graça de trabalhar numa empresa que foi fundada pelo meu pai. O meu pai é católico, o meu irmão também trabalha lá, que também é católico, e eu sou católico. Imaginemos se nós três não governássemos a empresa de acordo com a doutrina da igreja, de acordo com as verdades do Evangelho. Ah, não, a minha empresa é laica. Pelo amor de Deus. Chega lá na nossa empresa, tem crucifixo na parede. Os funcionários sabem que nós somos católicos e, na medida do possível, a gente se esforça para que as decisões ali tomadas sejam tomadas de acordo com o que ensina a Santa Igreja Católica. É claro que é um esforço diário. Às vezes há conflitos, às vezes há situações difíceis. Mas assim deveria ser em todas as sociedades, em todas as associações, em todas as empresas, em todas as cidades, em todos os estados e em todas as nações. E isso é o que nós chamamos, e é uma verdade que está muito esquecida dentro da igreja, que precisa ser resgatada, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é chamado a reinar apenas nos nossos corações.
Ele não é chamado a reinar apenas nas nossas vidas, ele é chamado a reinar nas nossas famílias, nas nossas empresas, nas sociedades em geral, inclusive nos estados, inclusive naquilo que nós chamamos de sociedade civil. Na história, basta olhar, o Estado laico sempre se tornou na prática um Estado ateu. O Estado laico, pensemos em um exemplo de um Estado laico que na prática não foi uma sociedade que no final das contas virou as costas para Deus. Isso sempre aconteceu e continuará a acontecer porque não existe Estado laico. O Estado não pode ser laico. Então a gente precisa, graças a Deus, nós vivemos num país que na sua origem ele é católico. O Brasil ele surge, ele tem uma vocação católica por natureza, na sua origem o Brasil nasceu católico. Então aqui é mais fácil, porque aqui o que a gente precisa fazer é resgatar o catolicismo que se perdeu no solo brasileiro. É simplesmente isso. É claro que isso é um trabalho muito longo e é um trabalho de formiguinha, mas na medida do possível a gente não pode deixar de lutar. Hoje mesmo temos eleições, para prefeito infelizmente não há um candidato católico, mas para vereador sim. Não é, digamos, uma maravilha a oferta, mas há candidatos católicos que de fato são católicos. Não é que eles estão ali para se promover a partir de sua fé, não. São pessoas que são católicas e que farão um serviço a Deus dentro da Câmara dos Vereadores. Então esse é um ponto que a gente começa a mudar também por aí. Mas, por outro lado, na nossa vida privada. Como é que a gente faz para lutar pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo? Como é que a gente faz para viver segundo a doutrina social da igreja? É muito simples. É permitindo que Deus reine nas nossas famílias. É permitindo que Deus reine nos nossos trabalhos. É permitindo que Deus reine nas nossas relações sociais. E a partir disso, quanto mais pessoas lutarem pelo reinado social de nosso Senhor, concretamente, Ele voltará a reinar no nosso país. Ele voltará a reinar na nossa cidade. O que a gente não pode é desistir. O que a gente não pode é cair num pessimismo paralisante, num conformismo. De fato, hoje nós não somos governados por pessoas que queiram servir a Deus e ao Evangelho, mas isso pode mudar. E a mudança começa em nós. Começa, primeiramente, a partir do retorno do ensino dessa verdade. Porque hoje, infelizmente, dentro da própria igreja, admitiu-se que o Estado laico é uma solução válida e não é. Não é. E a gente não pode romper com a doutrina tradicional nesse ponto. O Estado laico tem que ser rejeitado. O Estado laico tem que ser combatido. O laicismo deve ser combatido. E a gente deve voltar, sim, a defender e a ensinar a doutrina social da igreja. O reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos aprofundar aqui ainda mais nas perguntas 511 e 512. Como deve ser exercida a vida social e econômica? Deve ser exercida segundo os próprios métodos no âmbito da ordem moral, a serviço do homem em sua integralidade e de toda a comunidade humana, no respeito da justiça social. Ela deve ter o homem como autor, centro e fim. Entendam aqui, é claro, que o centro de tudo é Deus. É claro que aqui a gente não pode interpretar esta resposta como se fosse um humanismo ateu e anticatólico, não. Quando se fala aqui que o homem é o centro e o fim, e o autor da vida social e econômica, é o homem a serviço de Deus. É o homem que se submete a Deus, se submete à vontade de Deus, se submete àquilo que a igreja ensina, àquilo que a igreja manda. Então, é isso que deve estar muito claro aqui, que no âmbito da vida social e econômica, Deus deve reinar. As verdades do Evangelho devem imperar. A verdade da doutrina da Santa Igreja Católica deve reinar. Caso contrário, não há solução para nenhum problema social. O máximo que acontecerá é uma solução paliativa. O máximo que acontecerá são soluções ou falsas, como é o caso do socialismo, que o próprio Papa Leão XIII dirá que é uma falsa solução, ou serão soluções paliativas imperfeitas temporárias.
E aí a igreja dirá agora o que se opõe concretamente à doutrina social, ou seja, o que é contrário à doutrina social da igreja. Aqui é que vai vir essa questão de direita e esquerda que eu mencionei anteriormente, e aqui vai ficar muito claro que a igreja sempre condena o comunismo e o socialismo, por mais que haja muitas pessoas infiltradas na igreja hoje que os defendam. Vamos lá. Opõe-se à doutrina social da igreja os sistemas econômicos e sociais que sacrificam os direitos fundamentais das pessoas, ou que fazem do lucro sua regra exclusiva ou seu fim último. Por isso, a igreja recusa as ideologias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou às formas ateias e totalitárias de socialismo. Além disso, rejeita na prática do capitalismo o individualismo e a primazia absoluta da lei do mercado sobre o trabalho humano. Então, aqui, vejam que fica muito claro. Vejam que a igreja nem sempre condena o capitalismo. Aqui está muito claro isso. O sistema capitalista em si, ele será ruim se ele se afastar de Deus. Ele será ruim se ele se afastar do que ensina a Igreja Católica. Ele será ruim, como está escrito aqui, se ele for promovido ou colocado em prática a partir de uma mentalidade individualista e que coloque a primazia absoluta da lei do mercado sobre o trabalho humano, que coloque o lucro como único objetivo. O que significa isso? Vamos entender qual é o problema do chamado capitalismo selvagem. Qual é o problema do chamado liberalismo econômico? É exatamente isso. É uma idolatria do mercado. É uma idolatria do lucro, é uma idolatria das chamadas leis do mercado. O erro aqui é crer que o mercado por si mesmo, se nós tirarmos todas as barreiras, se nós permitirmos o livre mercado, haverá justiça na sociedade. Haverá o que nós chamamos, e é uma dimensão também totalmente deturpada pela esquerda, mas a palavra não é ruim, haverá justiça social. O livre mercado não gera justiça social. O livre mercado não conduz à justiça, não conduz à ordem. O que conduz à ordem social é a igreja, é a moral católica. Não há justiça social como um passe de mágica a partir das leis do mercado. Isso significa, na prática, colocar o mercado no lugar de Deus. Então não existe isso. O mercado ele deve reger, ou melhor, o mercado deve ser regido pela moral católica, pela moral cristã, pelas verdades do Evangelho e pela doutrina da Santa Igreja. Caso contrário, o que acontece é o que nós vemos na prática, a miséria difundida. Porque, gente, o diagnóstico, quando a esquerda fala que a miséria existe, ela não mente. O problema é que ela não quer acabar com a miséria, ela quer aumentar a miséria. Mas quando a esquerda diz que há miséria, que há pobreza, que há injustiças na sociedade, isso não é uma mentira, isso é uma verdade inquestionável. Basta a gente dar uma volta, tudo bem, o nosso bairro aqui, ele nos coloca num mundo um pouco imaginário, né? A gente fica um pouco afastado. Vamos no centro da cidade, passemos no centro do Rio de Janeiro, mais ou menos no anoitecer, deem uma caminhada ali pelas ruas do centro, que vocês verão a quantidade de pessoas que dormem na rua, a quantidade de pessoas que de fato padecem concretamente necessidade. Então é evidente que não há justiça na nossa sociedade, é evidente que não há ordem social, mas o problema disso, a solução para isso, é claro que não está no socialismo, não está no comunismo. A solução para isso está no Evangelho, está na doutrina da Santa Igreja, está especialmente na sua doutrina social e no 7º mandamento da lei de Deus. Aqui está a solução para todo e qualquer problema social. Então aqui está muito claro, dentro do capitalismo, só para ficar claro, o que a igreja rejeita é o chamado capitalismo selvagem. É o capitalismo que exalta o lucro, exalta o mercado como um Deus e exalta o individualismo. Por outro lado, a igreja sempre rejeita o socialismo, sempre rejeita o comunismo. Então não é possível um fiel católico se dizer de esquerda. Isso não é possível. E nem de direita, tá, gente? O fiel católico ele tem que se dizer um fiel católico. Eu sou católico. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, mas a questão da esquerda ela é mais grave
porque gera uma crise de identidade, eu diria, maior. E quantos católicos hoje votam em candidatos que se dizem de esquerda, votam em partidos de esquerda, e isso é errado, isso é imoral, isso é incoerente, inaceitável. Então tem que estar muito claro para vocês isso. Tem que estar muito claro que a igreja condena o comunismo, condena o socialismo e também condena um capitalismo ateu, diríamos assim. Um capitalismo que não permite que o mercado seja governado pela doutrina social da igreja. Isso também é rejeitado pela doutrina da Santa Igreja Católica. E nós vemos aqui no fim, e aí eu vou passar para o outro assunto, primazia absoluta da lei do mercado sobre o trabalho humano. Então, este conflito que de fato existe entre o capital e o trabalho, que nós poderíamos dizer entre os patrões e os empregados, é evidente que o trabalho está acima. Um empresário católico, ele jamais poderá colocar acima do trabalho, acima da dignidade das pessoas que estão ali a trabalhar, o lucro da sua empresa. É claro que o lucro é necessário e importante. Sem lucro, e a própria doutrina dirá isso daqui a pouco, sem lucro não há empresa. Sem lucro não há sustento para o empresário, não há sustento para a sua família e não há continuidade da empresa. Não há preservação da empresa sem o lucro. O lucro é fundamental e deve ser um dos objetivos. Mas esse objetivo ele jamais pode ser colocado acima do trabalho, do empregado, da dignidade do empregado e da sua família. E essa distorção que nós vemos aí fora é muito comum. O empresário ele não pode olhar para os seus empregados e ver simplesmente meios para o seu enriquecimento. Eles não são máquinas. Eles não são ali uma máquina, um computador que eu compro e, de fato, o computador eu vou utilizá-lo até ele quebrar. E isso é justo, é honesto e adequado. Agora, o empregado não. O empregado, o olhar do empresário sobre o empregado é uma pessoa, é um irmão diante de Deus, é um filho de Deus que é chamado a ir para o céu, a viver eternamente no céu, assim como eu. Eu não sou melhor do que ele. E se ele está aqui sob o meu governo, se ele está aqui colocando os seus esforços para que a empresa caminhe, eu devo valorizá-lo. É claro que se ele for ruim, eu me esforçarei para que ele melhore. E se ele continuar ruim, é justo que ele seja demitido. Agora, se ele é bom, se ele é honesto, se ele trabalha, eu devo valorizá-lo. E valorizá-lo de uma forma muito boa, muito adequada, muito importante. Isso é uma visão católica da empresa e não é isso que nós observamos aí fora também. Porque não adianta só a gente dizer que o povo é vagabundo, que é verdade, a gente dizer que o povo não quer trabalhar, que é verdade, mas olhemos também para os empresários, olhemos também para os ricos da nossa sociedade, a qualidade de boa parte deles é lastimável. São pessoas deploráveis. São pessoas que não têm Deus no coração, assim como os empregados também não. Então a crise social ela é geral, ela afeta ricos e pobres. E se a gente quer resgatar o reinado social de Nosso Senhor, não adianta só a gente combater a hipocrisia da esquerda, a gente tem que combater também a hipocrisia da direita. E dizer o que os empregados devem fazer e o que os patrões devem fazer para viver de acordo com o sétimo mandamento, que é isso que a igreja vai falar agora quando a gente entrar na realidade do trabalho. Então agora a igreja vai definir o que é o trabalho e quais são os deveres dos empregados e dos patrões. Vejam que o trabalho ele é uma realidade elevadíssima, não é um meio de enriquecimento. O trabalho é uma realidade muito elevada. Vamos lá, é a pergunta 513. Que significado tem o trabalho para o homem? O trabalho para o homem é um dever e um direito, mediante o qual ele colabora com Deus Criador. Com efeito, trabalhando com empenho e competência, a pessoa põe em prática capacidades inscritas na sua natureza, exalta os dons do Criador e os talentos recebidos, sustenta a si mesmo e a seus filhos, serve a comunidade humana. Além disso, com a graça de Deus, o trabalho pode ser meio de santificação e de colaboração com Cristo para a salvação dos outros. Vejam que maravilha. Primeiro, o trabalho não é apenas um direito.
Porque hoje a sociedade só fala de direito, né? As pessoas vão para as ruas para dizer quais são os direitos delas. É muito raro uma pessoa ir para a rua para falar qual é o dever dela. E o trabalho é um dever. São Paulo diz na carta aos Tessalonicenses: quem não quer trabalhar também não deve comer, diz São Paulo. Então isso é um princípio muito bonito. O vadio, o vagabundo, ele peca por ser vadio e vagabundo. Antigamente existia uma contravenção, se eu não me engano ainda existe, mas que claro que não é aplicada, senão metade da sociedade ia estar na cadeia, que era a vadiagem. Isso é muito adequado que haja um crime na sociedade previsto a vadiagem. Ninguém tem o direito de ser vadio. Ninguém tem o direito de ficar lá cantando a música do Bruno e Marrone deitado no banco da praça. Ninguém tem esse direito. Trabalhar é um dever. E uma sociedade em que as pessoas são vadias, vagabundas, as desordens sociais são imensas, porque aquela pessoa não vai se sustentar, ela passará a ser um peso na sociedade porque ela não trabalha, ela não se sustenta, e ela será um peso porque também não vai sustentar a sua família. É claro que isso não nos exime do dever de esmola, tá, gente? Isso é importante. Quando a gente vai dar esmola, a gente não tem que pegar um medidor de vagabundagem e botar lá na testa da pessoa como se fosse um termômetro para medir: esse cara aqui, será que ele é vagabundo? Quem julga isso é Deus. Eu tenho que tirar a esmola e dar na mão daquele cara. E o que ele vai fazer com aquilo é ele e Deus. É claro que numa situação extrema, se eu vejo que a pessoa está extremamente drogada, embriagada, aí eu posso avaliar, mas concretamente, uma pessoa que chega para me pedir ajuda e que tem a aparência de necessitada, eu não tenho que ficar julgando. Mas o que é importante dizer é que o trabalho ele é um direito, sim, todos têm direito ao trabalho, mas é um dever. E é um dever que está desde o início. Algumas pessoas caem no erro de achar que o trabalho foi uma realidade a partir do pecado. Isso é um erro. Lembrem daquela frase do Seu Madruga, né? Não existe trabalho ruim, né? O ruim é ter que trabalhar. O Seu Madruga, por mais que eu seja talvez o meu personagem predileto do Chaves, é um vagabundo. E ele, de fato, não é um bom exemplo nesse ponto. Então a frase é engraçada, mas é um erro. Antes do pecado, Deus confiou ao homem a criação. E o que ele disse ao homem? Enchei a terra e submetei-a. Submeter a terra é o trabalho. Então, o que é o trabalho na sua gênese, na sua origem? É uma colaboração no ato criador de Deus. Então, vejam que o homem colabora na criação de Deus quando ele procria. Então, a procriação é uma colaboração na criação, mas também quando ele trabalha, é o submeter a terra. O trabalho é um meio através do qual o homem aperfeiçoa a criação de Deus. Olha que maravilha! Através do trabalho, o homem é chamado, e aí não importa qual é o trabalho. Pode ser o presidente da mais poderosa das nações e pode ser a faxineira. É um trabalho que aperfeiçoará a criação de Deus, se feito com honestidade e dignidade. Olha que maravilha! A realidade do trabalho ela é extremamente santificadora e deve ser feita em ordem à salvação das almas, como está escrito aqui. São José Maria Escrivá, né? Não é ele que dizia, à luz do que a igreja sempre ensinou, que o trabalho ele tem uma tripla realidade santificadora. Com o trabalho eu santifico o próprio trabalho, então eu santifico a minha atividade quando eu procuro fazê-la cada vez com maior perfeição, com maior zelo, com maior cuidado. Então é a santificação do trabalho, da atividade profissional em si, da atividade laborativa, a minha santificação pessoal a partir do trabalho, porque a partir do meu trabalho eu cresço em virtude, eu me aproximo de Deus, eu sirvo a Deus, e a santificação dos outros a partir do meu trabalho. A santificação dos meus patrões, a santificação dos meus sócios, dos meus empregados, dos meus colegas de trabalho, dos meus clientes, a santificação da sociedade que vai receber um trabalho bem feito. Olha que maravilha! A realidade do trabalho é uma realidade de fato espiritual, é uma realidade em que a gente deve se unir a Deus no exercício do trabalho. Pensemos que nosso Senhor Jesus Cristo passou anos e anos da sua vida na carpintaria com São José. Isso é de uma beleza. Nós pensarmos que Deus que se fez homem passava o seu tempo e passou muitos dos seus dias a pregar pregos na madeira. Olha que maravilha!
Nosso Senhor, quando fez isso, ele santificou o trabalho. O trabalho que já era santo por origem, porque foi confiado por Deus aos homens, mas Nosso Senhor, nesse momento, ele redime, ele salva a realidade do trabalho e nos convida a trabalhar para Ele também. Então, quando eu estou no trabalho, eu estou no serviço a Deus. E aí vem a pergunta 514, que vai aprofundar a realidade do trabalho. A que tipo de trabalho tem direito toda pessoa? Então, toda pessoa tem o dever de trabalhar, mas tem o direito de trabalhar. E que trabalho é esse? O acesso a um seguro e honesto trabalho deve estar aberto a todos, sem injusta discriminação, no respeito da livre iniciativa econômica e de uma justa retribuição. Mais uma vez, vejam o equilíbrio. O respeito da livre iniciativa econômica de um lado, mas também de uma justa retribuição do outro. Qual é a responsabilidade do Estado a respeito do trabalho? Cabe ao Estado promover a segurança em relação às garantias das liberdades individuais e da propriedade, além de uma moeda estável e serviços públicos eficazes. Vigiar e guiar o exercício dos direitos humanos no setor econômico. Em relação às circunstâncias, a sociedade deve ajudar os cidadãos a encontrar trabalho. Vejam que o papel do Estado é muito um papel de retaguarda. Aqui existe um princípio na doutrina social, que eu não sei se vocês conhecem, que é fundamental, que é o princípio da subsidiariedade. O que é isso? As sociedades maiores, elas não devem usurpar as competências das sociedades menores, mas elas devem, na realidade, resguardar os deveres e os direitos das sociedades menores. Pensemos na sociedade, como é que ela se estrutura. Tem a pessoa, né, individualmente considerada, ela está dentro de uma família, que é a primeira das sociedades. Existem as empresas, existem as associações, existem as cidades, os estados, no caso do Brasil, e existe a nação. O que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil é a antítese do princípio de subsidiariedade, porque o Estado, ele quer ser Deus. O Estado, ele quer usurpar as competências da família, e a gente vê isso até no Pacto Federativo do Brasil, em que a União, ela tem uma atuação muito mais destacada do que os estados e os municípios. Aqui no Brasil, a União, ela é desproporcionalmente grande e atuante, ao passo que os estados e os municípios acabam por ter o resto das prerrogativas. Isso é um erro. Na realidade, seria muito mais adequado que os problemas sociais fossem geridos localmente, em cada bairro, em cada cidade. Isso seria muito mais eficaz do que uma entidade central, no caso do Brasil, um país com dimensões continentais. Então vejam que o princípio de subsidiariedade, ele regulamenta, ele ordena a vida social como um todo. E com relação ao trabalho, como isso se aplica? O Estado, ele não deve se colocar no lugar do patrão e nem do empregado. Então, em geral, deve sim ter uma livre iniciativa econômica, tanto da parte do patrão como do empregado. O que o Estado fará é corrigir as injustiças, aparar as arestas e estabelecer condições sociais que permitam que o trabalho seja farto, que o trabalho seja justo, que ele seja digno e que a maior parte das pessoas, se não a totalidade das pessoas, tenha acesso a um trabalho justo. Esse é o papel do Estado. Não é se tornar um Deus que quer se colocar no lugar dos cidadãos, como a gente vê hoje, inclusive. Esse, inclusive, é o grande problema da esquerda. O grande problema da direita é, de alguma forma, essa concepção equivocada também do Estado mínimo. O Estado mínimo, ele acaba por tirar da autoridade civil o papel que ela tem de cuidar dos conflitos, de governar a sociedade. Mas o Estado máximo, que é o que a esquerda defende, é evidente que é uma distorção. Então, o que deve haver aqui é um equilíbrio. O que deve haver aqui é um equilíbrio, e este equilíbrio é ensinado a partir também do princípio de subsidiariedade. É muito adequado esse princípio, é muito importante. E aí a gente chega propriamente aos deveres dos patrões e dos empregados. Que dever têm os dirigentes de empresas, né? Os patrões, os empresários?
Os dirigentes de empresas têm a responsabilidade econômica e ecológica das suas operações. Devem considerar o bem das pessoas e não apenas o aumento dos lucros, embora eles sejam necessários para assegurar os investimentos, o futuro das empresas, a ocupação e o bom andamento da vida econômica. É evidente que o lucro deve ser almejado, mas ele não é o fim último da empresa. Quando se fala, gente, aqui de responsabilidade ecológica, eu sei que essa palavra dói um pouco no nosso ouvido hoje, porque tem muito eco chato por aí, né? É o eco insuportável, né? Aqueles caras que exaltam a criação ao lugar de Deus. Mas quando se fala aqui de responsabilidade ecológica, é uma empresa que respeita os bens criados. Pensemos, por exemplo, nas empresas do agronegócio, que é fundamental, inclusive aqui no Brasil. O que seria do Brasil sem o agronegócio, né? Então, é claro que esta empresa ela precisa usar dos bens criados de forma ordenada, ou uma fábrica que tem que ali moderar o grau de poluição que ela vai gerar. É claro que alguma poluição terá. É impossível que determinadas atividades econômicas sejam implementadas sem alguma poluição, mas é uma poluição que precisa ser ordenada, moderada, ela precisa ser amenizada para impactar o mínimo possível na criação. Isso é responsabilidade ecológica, não é acabar com a empresa, não é invasão de terra pelo MST, não é o Greenpeace na frente da fábrica, não é essa chatice, não. É isso que significa a responsabilidade ecológica. E a responsabilidade econômica é o cuidado que o empresário deve ter com as pessoas que ele governa. E não somente com as pessoas, com as suas economias. A palavra economia, ela tem uma etimologia belíssima, que oikos, né? É casa. Então a economia é o cuidado da casa. O patrão ele precisa se preocupar se aquilo que ele paga para o seu empregado é o suficiente para que ele se sustente a sua família e também permita um justo crescimento naquela família, um desenvolvimento. Foi o exemplo do meu pai. Meu pai, apesar de ser um homem muito duro, assim, aparentemente, para quem o conhece de forma superficial, mas o meu pai foi um ótimo exemplo nesse aspecto. Quando ele tinha crises financeiras, você via que ele se preocupava não apenas com a minha mãe, comigo e com os meus irmãos. Ele se preocupava com todas aquelas famílias que estavam na dependência dele como empresário. Isso é muito bonito. O empresário, ele de alguma forma, ele é um pai de muitas famílias, porque ele é pai da sua família, mas também de todas aquelas famílias que estão sob o seu governo. E isso é muito bonito. E é muito bonito que o empresário tenha essa preocupação, essa visão correta da sua missão nesse mundo, que é uma missão belíssima, a missão dos empresários. E hoje o que acontece é que com essa esquerda hipócrita, o empresário ele é demonizado. Ele é transformado num demônio, em alguém que deve ser extinto, mas não. Ele tem que ser convertido, ele tem que ser virtuoso, é isso que ele tem que ser. E a sociedade mudaria, certamente, se os nossos empresários fossem mais virtuosos. E agora chega nos deveres dos trabalhadores, porque eles têm os seus deveres também. Ao contrário do que a esquerda fala, os trabalhadores não são pobres coitados, explorados, que não têm deveres a cumprir. É claro que têm. E quais são esses deveres? Eles devem exercer seu trabalho com consciência, competência e dedicação, procurando resolver as eventuais controvérsias com o diálogo. O recurso à greve não violenta é moralmente legítimo quando parece ser um instrumento necessário em vista de uma vantagem proporcional e ao levar em conta o bem comum. Entendam que a greve, para que ela seja justa, moralmente justa, é quase como a guerra. Tem uma série de requisitos. No catecismo, esses requisitos estão colocados. Então, é o bem comum. Não pode ser uma greve violenta. Deve ter uma justa expectativa de que ela vai alcançar o fim pretendido, e esse fim tem que ser justo. Então, a maior parte das greves que nós vemos por aí são injustas e são moralmente inaceitáveis. Então, temos muito cuidado com isso. Para que uma greve seja moralmente aceitável, todos esses requisitos que a igreja coloca, que eu acabei de citar e que estão explicados de forma muito detalhada no catecismo, devem estar presentes. Então, da parte dos empregados, o que eles devem fazer? Eles devem ser honestos,
eles devem trabalhar com honestidade, eles devem ser pontuais, eles devem ser dedicados, eles devem buscar fazer aquilo que eles foram contratados para fazer da maneira mais perfeita possível, que é aquilo que nós dizemos, dar o melhor. Não pode fazer corpo mole, não pode... E essa visão, gente, o Papa Leão XIII, ele combate isso na Rerum Novarum, essa visão que a gente tem hoje do conflito entre as classes. Aí o patrão olha para o empregado como um vagabundo, como um inimigo, um invejoso, que quer tirar o lugar dele, que tem inveja dele. E o empregado olha para o patrão como um explorador, como um homem mau, que não trabalha, que só explora. Então, essa visão, não há solução social para isso. E o que a esquerda faz? A esquerda exalta isso. Ela quer resolver os problemas sociais a partir da exaltação da inveja, da exaltação do conflito. Hoje, se tiver algum aluno de esquerda aqui na turma da catequese, vai sair do grupo, né? Mas eu estou falando, gente, disso, mas eu já bati na direita aqui diversas vezes na aula. Eu estou falando disso porque a gente vive numa sociedade, é o que a gente chama... O que o Olavo fala muito, inclusive, do marxismo cultural. E nesse ponto o Olavo está muito certo, porque o marxismo cultural, nós vivemos hoje numa cultura marxista. Hoje nós respiramos esse ar e não percebemos. Então, a gente precisa romper com essa mentalidade. O que eu estou tentando fazer aqui é mostrar para vocês qual é a visão católica de todos esses pontos. Porque não há solução social a partir do que a esquerda faz, que é exaltar os ânimos, é exaltar, é incutir a inveja nos empregados, é incutir nos empregados uma raiva dos patrões, e não é essa a solução. A solução é uma mútua admiração. O patrão deve admirar o seu empregado, valorizar o seu empregado, porque sem o empregado não há empresa. Sem o empregado não haveria atividade econômica, não haveria atividade empresarial. Então ele deve valorizar muitíssimo os seus empregados, especialmente, claro, aqueles que são de fato dedicados, que dão a sua vida pela empresa. E por seu turno, os empregados devem admirar os seus patrões como homens que foram empreendedores, como homens que se dedicaram ou herdaram, como foi até o meu caso, herdaram uma atividade econômica da família e deram continuidade e que procuram ser justos. Então, sem essa mútua concórdia, aí diz o Papa Leão XIII, uma concórdia entre as classes. A esquerda, ela quer gerar justiça a partir da luta de classes, isso é um absurdo. Não haverá justiça sem a concórdia entre as classes, sem virtude, sem a doutrina da Santa Igreja. E aí a gente fecha aqui essa parte do trabalho e entramos na questão das nações. Porque se há uma justiça social entre as pessoas individualmente consideradas, deve haver uma justiça social entre as sociedades. É claro que a gente tem que ter algum cuidado ao falar desse assunto, mas vamos ver aqui. Como se realiza a justiça e a solidariedade entre as nações? No plano internacional, todas as nações e instituições devem agir com base na solidariedade e subsidiariedade, com o fim de eliminar ou pelo menos reduzir a miséria, a desigualdade dos recursos e dos meios econômicos, as injustiças econômicas e sociais, a exploração das pessoas, o acúmulo das dívidas dos países pobres, os mecanismos perversos que obstaculizam o desenvolvimento dos países menos progredidos. Aqui, a gente tem que falar isso aqui com muita calma, porque a esquerda subverte tudo isso aqui. Se tivesse aqui dando essa aula o Leonardo Boff, ele ia dizer tudo ao contrário do que eu estou falando, com os mesmos textos, tá? Porque é isso que a teologia da libertação faz. Ela pega a doutrina social da igreja e une a doutrina social da igreja ao marxismo. Então, a gente tem que ter uma visão católica. O que acontece? Vamos na origem, né? Primeiro, se a desigualdade social entre as pessoas é vontade de Deus, e é bom que haja desigualdades sociais, porque assim os ricos vão em socorro dos pobres, da mesma forma entre as nações. É vontade de Deus, é adequado que haja desigualdades. Pensemos, por exemplo, que nem todos os países são ricos como o Brasil em recursos naturais.
E isso permite que o Brasil sacie as suas necessidades com relação aos recursos naturais, mas também exporte para outras nações. Pensemos, por exemplo, no Japão, que é um país até que tem um grau de desenvolvimento, aparente desenvolvimento, que é desenvolvimento econômico, mas lá a fé católica, por exemplo, é pouquíssima. Isso mostra um subdesenvolvimento naquilo que é mais importante, que é o desenvolvimento espiritual e religioso. Mas pensemos no Japão, que é um país de dimensões muito pequenas e que não é um país bom de ser cultivado. Então vejam que concretamente o Brasil, eu estou citando sem pesquisar se o Brasil exporta para o Japão, não é esse o ponto, mas o Brasil potencialmente poderia socorrer o Japão nas suas necessidades. Então que haja desigualdades é bom, mas essas desigualdades não podem ser injustas. Só que aí a gente não pode cair numa hipocrisia, gente, de achar que o país pobre, ele é pobre porque os outros países o exploram. Isso é um erro. Se a gente olha na história, quais foram os países que mais se desenvolveram? Não agora, mas ao longo dos séculos, quando a igreja de fato reinava nas sociedades, os países cristãos foram os países que mais se desenvolveram. Por quê? Porque a partir da unidade religiosa que o catolicismo gera, a partir da virtude maior que há numa sociedade que é governada pelo Evangelho, é evidente que ela também vai se desenvolver socialmente a partir disso. E é por isso que a Europa foi mais desenvolvida do que os outros continentes. Não há outra razão, porque nela o cristianismo reinou. Nas Américas a gente percebe que o cristianismo já chega num segundo momento, e já chega no momento em que já aconteceu a Revolução Protestante. E hoje o que acontece? O país mais desenvolvido do mundo é um país que na sua origem é protestante. E é claro que isso gera um problema. É evidente. Não caiamos num americanismo errado, tá, gente? Comparem os Estados Unidos com as potências católicas que eram Portugal e Espanha, que vocês verão diferenças enormes de virtude, de ordem na sociedade. Os Estados Unidos estão longe de ser um país perfeito, mas muito longe, porque a sua essência é protestante. E eles já surgem num momento em que já veio a Revolução Protestante, já veio a Revolução Francesa, então esse liberalismo, essa mentalidade liberal já difundida, então já é uma outra situação. Mas olhemos, por exemplo, para a África. A África não é pobre, meus queridos, porque os outros países a exploram simplesmente. A África é pobre porque nela nunca houve uma unidade religiosa, porque nela nunca houve o reinado do cristianismo. Agora é que o catolicismo surge lá, mais até do que no restante do mundo, mas com muitas perseguições. As desigualdades da África são fruto principalmente das suas próprias mazelas. É claro que, aliado a isso, veio países de fora que entraram lá e exploraram. Mas não é essa a razão principal. Olhemos para a própria Ásia. A Ásia ela só começa a se desenvolver mais quando ela se abre para o Ocidente. O Ocidente cristão. É claro que hoje, queridos, vamos botar ordem aqui, o Ocidente hoje está um caos, né? Porque se afastou do Evangelho. Porque se afastou da Igreja Católica. O que eu só estou querendo pontuar aqui é a gente não cair num erro de justificar os problemas sociais num determinado país pela exploração dos outros. Isso já aconteceu e acontece até hoje, mas não é a única razão. O que eu estou querendo defender aqui para vocês é que onde o Evangelho reina, onde reina a doutrina da Santa Igreja, naturalmente o desenvolvimento é maior e é mais ordenado. Isso é uma realidade inquestionável. Não é simplesmente o desenvolvimento maior que o PIB vai ser maior, não. É um desenvolvimento mais ordenado. Então, claro, os Estados Unidos, que são a nação mais rica do mundo, eles têm um dever de socorrer as nações mais pobres na medida do possível? Sim, tem. Mas não é socorrer como o PT fez, que é olhar lá para uma nação da África que é governada por um ditador, ou olhar para Cuba, não, toma aqui milhões e milhões de reais. Nada disso vai para o povo, gente. Nada disso combate a pobreza e os problemas sociais. É evidente que não. Isso não faz o menor sentido. Socorrer, sim, nas necessidades dos países mais pobres, sim, isso é adequado, correto, sem sombra de dúvida. Mas tem que ser feito com coerência e tem que ser feito de forma inteligente e de forma adequada, ordenada, não é de qualquer jeito. Mas, claro, se eu individualmente tenho o dever de socorrer as pessoas necessitadas que se aproximam de mim,
Naturalmente, uma nação mais rica, ela tem o dever de socorrer uma nação mais pobre, mas não guiada por ideologia, não guiada por demagogia, como fez o Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil. Não é isso que a gente defende. O que a igreja defende é um socorro adequado, inteligente, ordenado e virtuoso e que, de fato, atinja o fim. De fato, diminua o sofrimento daquelas pessoas, diminua a pobreza daquelas pessoas. Tá? Eu sei que a aula de hoje é um pouquinho polêmica, mas vai dar tudo certo. Essa parte da África, queridos, não é nenhum tipo de preconceito com o continente africano, mas é porque as pessoas hoje caem em muitas falácias. A própria questão da escravidão, gente. A escravidão não é um defeito do homem branco contra o negro. Se a gente for na origem da escravidão dos próprios negros, quem escravizou na origem foram negros. Eram negros que se escravizavam e vendiam os seus irmãos, às vezes de outras tribos, para os brancos que lá chegavam. Então a escravidão, ela não é um problema de uma raça específica. A escravidão é um mal humano. Não importa se é o branco que escraviza o negro, se é o negro que escraviza o branco, se é o árabe que escraviza, não importa. A escravidão é um pecado gravíssimo que não é próprio de uma raça específica. Então eu só faço esse alerta para vocês, para que vocês não caiam nessas demagogias e nesses discursos. A gente teve que ver o Mr. Catra, o falecido Mr. Catra, que Deus o tenha, né? Porque vivia uma vida muito complicada, né? Mas que ele tenha se convertido antes de morrer. Mas o Mr. Catra falou isso que eu acabei de falar naquele programa do Pânico e todo mundo ficou calado, porque ele era negro. Então ele começou a falar isso, que os negros é que se escravizavam e os bobões, lá os bobalhões do Pânico, que são os bobalhões, tiveram que botar a viola no saco e calar a boca, porque é a verdade. Então, é só para que não tenhamos demagogia. Mas, de fato, a África é um continente que sofre muito, que deve ser ajudado, mas sem demagogia, sem hipocrisia. E hoje a África, no desenvolvimento espiritual e religioso, está melhor do que muitos países, inclusive que a Europa. Inclusive que a América também, em muitos sentidos. A África hoje é um continente onde o catolicismo floresce de uma forma muito bela. E eu tenho certeza que isso, a médio e longo prazo, se nós vivermos até lá, a gente poderá testemunhar que isso gerará desenvolvimento econômico e social. Isso se os muçulmanos de lá permitirem, né? Porque há uma perseguição muito grande lá ao catolicismo, especialmente em países como a Nigéria. Então vamos fechar aqui com as duas últimas perguntas. De que modo os cristãos participam da vida política e social? Os fiéis leigos intervêm diretamente na vida política e social, animando com espírito cristão as realidades temporais e colaborando com todos, como autênticas testemunhas do Evangelho e agentes de paz e de justiça. Então vejam que cabe a nós, fiéis leigos, mais até do que a hierarquia da igreja, mais até do que as autoridades eclesiásticas, cabe a nós impregnar as realidades sociais com o espírito do Evangelho. Então, quando eu falo de um empresário católico, quando eu falo de um empregado católico, de um cidadão ou de um católico que decide seguir a vida pública, decide seguir na vocação política, isso é impregnar a vida social, a vida econômica com o Evangelho. Então hoje, por exemplo, hoje que nós votaremos, a gente deve ver isso como um serviço a Deus, como um dever diante de Deus de minorar os problemas sociais e de melhorar dentro do que é possível a vida neste vale de lágrimas, que é a vida terrena, com o nosso voto. Eu não sou democrata, tá, gente? Eu sou monarquista. Não é que eu faço parte do movimento monárquico, mas eu tenho uma convicção pessoal de que a monarquia é um sistema muito melhor do que a democracia. Mas eu não vou me furtar, dentro deste sistema no qual nós vivemos, de exercer o meu direito de voto, de apoiar o meu candidato, de ser um cidadão brasileiro como deve ser. Mesmo que eu seja, pessoalmente, eu defenda que a monarquia é um sistema de governo mais ordenado, melhor, e a gente pode conversar outro dia sobre isso, de preferência com chopes entre nós. Mas o fato é que vamos então votar hoje de forma virtuosa, vamos votar hoje como um serviço a Deus, é o nosso dever. E por fim, em que se inspira o amor pelos pobres? O amor pelos pobres se inspira no Evangelho das Bem-aventuranças e no exemplo de Jesus, na sua constante atenção pelos pobres. Jesus disse: todas as vezes que fizestes isso a um destes mais pequenos,
foi a mim que o fizestes. O amor pelos pobres se verifica mediante o empenho contra a pobreza material e também contra as numerosas formas de pobreza cultural, moral e religiosa. As obras de misericórdia espirituais e corporais e as numerosas instituições benéficas surgidas ao longo dos séculos são um concreto testemunho do amor preferencial pelos pobres que caracteriza o discípulo de Jesus. Então, isso é fundamental. Nós não podemos cair também, porque esse é outro erro, a partir da nossa raiva e do nosso combate à esquerda, cair numa indiferença pela pobreza, porque isso acontece. A pessoa quer combater tanto essa demagogia da esquerda. O que a esquerda faz? Ela pega o pobre, isso é o que a teologia da libertação faz. Pega o pobre e coloca o pobre no lugar de Deus. Então parece que a Igreja Católica existe para adorar o pobre, para exaltar o pobre, idolatrar o pobre e não a Deus. É evidente que isso é um erro, mas por outro lado, assim, em nosso Senhor Jesus Cristo, sempre houve na Igreja um amor preferencial pelos pobres, mas aqui são os pobres em todos os sentidos. Pobres no sentido espiritual, religioso, cultural, moral e social. Vejam que o pobre no sentido social é o último na importância. Moral, espiritual e religioso são as pessoas que não têm a fé, que não têm a fé católica. Cultural, eu diria até que depois vem o moral, que são as pessoas que mesmo com a fé ou sem, são as pessoas que vivem no pecado, são as pessoas que não vivem de forma virtuosa e estão a caminho do inferno por conta disso. Essa é uma desigualdade, é uma pobreza que a gente tem que ter uma enorme compaixão. Cultural são as pessoas que não têm acesso ao conhecimento, em primeiro lugar o conhecimento de Deus, mas também o conhecimento das ciências. E depois a pobreza social, que são as pessoas que de fato elas não têm o que é necessário para o seu próprio sustento. Então nós devemos ter um amor preferencial por todas essas pobrezas e na medida das nossas possibilidades nós devemos ir em socorro da pobreza das pessoas. Lembrem daquilo que eu falei, é dar do nosso supérfluo. Dar do nosso supérfluo para socorrer a necessidade daqueles que têm menos do que precisam para viver. Isso é um dever moral gravíssimo. E a igreja, gente, ninguém cuida dos pobres como a igreja. Essa história de que a esquerda cuida dos pobres, isso é uma falácia. Todas as instituições de caridade que existem foram criadas pela Igreja Católica. Os hospitais foram criados pela Santa Igreja Católica. Os asilos foram criados pela Santa Igreja Católica. Os orfanatos foram criados pela Santa Igreja Católica. Ninguém se dedicou aos pobres como os santos da Igreja ao longo dos séculos. E a pobreza foi menor quando reinou o Evangelho nas sociedades, quando reinou a doutrina da Igreja. A pobreza era menor porque as pessoas elas tinham fé católica, então naturalmente elas eram caridosas. Essa falácia que hoje existe, que o Estado tem que fazer caridade social, isso é um absurdo. Esse pessoal da esquerda não dá esmola para ninguém, porque eles dizem que a esmola faz com que o pobre fique acomodado, porque ele tem que se revoltar, ele tem que pegar em armas, então ele não pode receber a esmola. Olha que distorção. A esmola que foi dada pela igreja ao longo dos séculos, em 2000 anos, é um instrumento poderosíssimo contra a pobreza, seja aquela miséria concreta, a fome do dia, mas também grandes esmolas, grandes obras de caridade. Então nós temos que ter, sim, pessoalmente um amor preferencial pelos pobres. E só para a gente fechar, que a gente já tem que tirar as coisas, a gente reza lá fora, eu só vou ler para vocês quais são as 7 obras de misericórdia corporal e quais são as 7 obras de misericórdia espirituais, que são as mais importantes, é claro. Estão aqui no fim do compêndio, depois vocês podem ler. As obras de misericórdia corporal são 7. Dar de comer aos famintos, dar de beber aos sedentos, vestir os nus, acolher os peregrinos, visitar os enfermos, visitar os encarcerados, sepultar os mortos. Essas obras estão todas, com exceção de uma, naquela passagem do Evangelho de São Mateus que a gente vai ler no domingo que vem.
quando eu estava com fome e me deste de comer. É só o sepultamento dos mortos que não está lá. Então a igreja, a partir do evangelho, ela pegou as obras de misericórdia corporal, que são fundamentais, mas não são as mais importantes. As mais importantes são essas 7 que eu vou ler agora. As obras de misericórdia espiritual: aconselhar os duvidosos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas. Olha essa que interessante, muito útil. Suportar pacientemente as pessoas incômodas. Então, suportar a chatice dos outros é obra de misericórdia espiritual, veja, para animar vocês. A começar pela minha chatice. Rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Essas são as 7 obras de misericórdia espiritual. Então vejam que riqueza. É assim que a gente deve orientar a nossa vida de cuidado com os pobres, a partir das 14 obras de misericórdia. Então, vamos rezar lá fora, vamos organizar as coisas aqui. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.